Olá, nesta edição do Rádio Opinião vamos falar sobre um podcast, é o Entre Redes, RI. Uma iniciativa que vincula futebol e relações internacionais de forma acessível. Ela alcança ouvintes em diversos países, gerando impactos acadêmicos. Para falar sobre esse assunto, recebemos a acadêmica de Relações Internacionais da UEMA, a Universidade Estadual do Maranhão, a Alessandra Novaes, ela que é idealizadora do podcast. Alessandra, seja bem-vinda. Muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. Para mim é muito importante estar aqui hoje falando do podcast, né, do Entre Redes, que é um projeto que nasceu dentro da universidade, mas que já conseguiu ultrapassar esse ambiente. Para mim é muito, como eu falei antes, é muito importante estar aqui compartilhando isso com vocês. Agora, o que te motivou a essa iniciativa? Percebeu alguma lacuna em estudos que relacionem futebol com relações internacionais? Bom, eu acho que o Entre Redes nasceu, acho que de um gosto bem pessoal, porque eu gosto de futebol, e então isso acabou se conectando com meus estudos em relações internacionais. No início eu tive um pouco de dificuldade para encontrar estudos que falassem sobre relações internacionais e futebol, mas com o tempo o algoritmo me ajudou muito. Eu também encontrei outras pessoas também que fazem estudos sobre isso, e foi justamente aí, como eu falei antes, nessa escassez, que eu tive a ideia, junto com outras pessoas, de criar o Entre Redes. Agora, como é que o futebol ali se vincula com as relações internacionais no seu podcast? E pode dar aí um exemplo de um caso em que fica evidente essa relação? Sim, como a gente sabe, né, o futebol é o esporte mais famoso do mundo, e a gente sabe que uma partida de futebol não está sendo jogada só ali mais uma partida, mas existem outros fatores que estão ali dentro, identidade, política, economia. Então acho que isso é um fator muito importante. E como a gente sabe também, esse ano é um ano de Copa, e os países estão ali não buscando, disputando apenas mais uma taça, mas sim uma disputa internacional no sentido de imagem, o famoso soft power. Então acho que é muito interessante trazer essa proposta de entender o futebol como objeto de estudo, mas por outras lentes, principalmente pela diplomacia e outras coisas. Agora, sobre o alcance do podcast, ele já alcançou ouvintes, claro, aqui no Brasil, Argentina, ainda no Canadá e até Marrocos. Pedi para você comentar a importância desse alcance para a UEMA, para a Universidade Estadual do Maranhão, que inclui há poucos anos o curso de Relações Internacionais. Para a gente é muito significativo, para mim é muito significativo, e eu acredito também para as outras pessoas que fazem parte do podcast. A gente conta, na verdade, no Entre Redes, com a equipe de tradutores, eles que nos ajudam. A gente não faz um trabalho totalmente profissional, porque a gente não tem todo um equipamento, mas a gente faz na medida do possível com o que a gente tem, e eu acho que isso para nós é algo bem significativo, como eu falei antes, porque o curso de Relações Internacionais da UEM ele é muito novo, e apenas esse ano vai se formar a primeira turma, e pra gente já é algo assim bem grande, né? Porque a gente tem alcançado outros países, é muito legal. Muito bem, estamos conversando com a acadêmica de Relações Internacionais da UEMA, a Alessandra Novaes, ela que fala com a gente sobre o podcast Entre Redes RI, que integra comunicação, pesquisa e extensão. A Alessandra, ela é corintiana, não é isso, Alessandra? Não, na verdade, o que acontece é porque eu não gosto de falar muito sobre os times que eu torço, eu costumo manter ali uma neutralidade, né? Na verdade, no Brasil, eu não é porque não é nenhum espírito de vira-lata ou coisa do tipo, é porque eu gosto muito do Barcelona. Eu gosto muito e torço muito do Barcelona, mas no Brasil eu tenho meus times do coração, não são apenas alguns aí, mas não é o Flamengo. E o Corinthians é um deles? Eu gosto muito do Corinthians, eu acho que é uma torcida bem engajada, e eu acredito também pela história, né? A gente tem até no podcast um episódio falando sobre alguns times, e nele a gente cita o Corinthians. Então, pra mim, é um time muito bom, e eu gosto muito assim da torcida. Só que eu não gosto muito de expor, porque os corintianos também às vezes ultrapassam os limites.
Um deles, corintianos, é que o produtor do Rádio Opinião, Rádio Entrevista, Rádio Opinião, o Bruno, ele também é corintiano, o nosso produtor. Mas a gente segue então com a entrevista, Alessandra, saber de você, você produz conteúdos em diferentes línguas, saber como é que isso ajuda a tornar o tema mais acessível para um público global. Você falou já que conta com suporte de tradutores, né? Sim. Como a gente sabe relações internacionais, então meio que no nosso curso a gente tem outras pessoas que falam outras línguas. E como eu falei antes, a gente tem uma equipe de tradutores, então tem muita gente que fala inglês, tem muita gente que fala espanhol também. Os nossos episódios, eles são em inglês e em espanhol. E a gente conseguiu alcançar no total 12 países, no caso. A gente tem os 6 principais, são Brasil, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Marrocos e a gente tem a Síria. E os outros 6 países eu não vou lembrar agora. E sobre acessível, quando eu faço os episódios em português e eu tento fazer o mais acessível possível. Eu não costumo usar muitos termos em inglês, e quando eu uso eles termos em inglês, eu falo eles mesmo na forma que a gente costuma falar mesmo no português, para que as pessoas aportuguesada. Para que as pessoas possam perguntar, porque eu não acho que faz tanto sentido eu trazer tantos esses termos em inglês, porque o episódio vai ser traduzido e o público que vai ser alcançado vai ter o inglês ali meio que para ser traduzido e tudo mais. Agora falando do lema do podcast, o lema é Bola em Campo, Poder em Jogo. Como é que esse lema ele reflete os objetivos do projeto e quais são os planos para o futuro? Eu acho que esse lema, ele deixa muito claro, explícito a nossa proposta, né? Porque a gente sabe que durante a partida de futebol tem muita coisa rolando ali, poder e outras coisas, como eu já havia dito antes. E essa proposta, no futuro, é a gente continuar assim, expandindo para outras áreas também. A gente tem em mente não apenas falar sobre futebol, mas falar sobre outros esportes, como Fórmula 1, cricket, vôlei e outros esportes. Muito bem, recebemos a acadêmica de Relações Internacionais da UEMA, a Alessandra Novaes. Ela conversou com a gente sobre o podcast Entre Redes RI, Futebol e Relações Internacionais. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado pela sua participação. Você confere essa e outras edições em universidadefm.ufma.br. O Rádio Opinião volta amanhã.